Protesto na Gávea. Vojvoda, Jorge Jesus ou Tite? Após a recusa de Ângelo, Uribe se torna difícil para ser contratado pelo Flamengo. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nesse início de noite recheado de informações. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aí no canal. Esse botãozinho aí ó, é de graça, não custa nada e vai estar ajudando muito no crescimento do nosso canal Paraquedista Rubro-Negro. Então, sigamos aqui para as notícias. Protesto tem pouca adesão de torcedores que pedem a saída de Marcos Braz e Vitor Pereira. Flamengo não precisa de vocês. É isso aí que a galera falou lá em frente ao Ninho do Urubu, na Gávea. Só que a adesão foi muito menor do que as anteriores, né? Então, seguindo aqui, a reivindicação estava marcada para as 10 horas, horário de Brasília. Mas poucos torcedores compareceram na Gávea. E no Maracanã, o tom da torcida do Flamengo é de cobranças nas redes sociais e muitas críticas são feitas aos dirigentes rubro-negros. Por isso, houve mobilização para marcar protesto contra os dirigentes do Fla. O evento ocorreria às 10 horas da manhã deste sábado. Entretanto, teve pouquíssima adesão. A galera protesta aí no Maracanã, protesta nas redes sociais, mas marcaram lá e não compareceram, né? Até o momento da publicação que eu coletei essa informação, às 10 horas e 55 minutos, cerca de 30 torcedores chegaram na Gávea. Os rubro-negros que estiveram no local, no entanto, gritaram contra o treinador Vitor Pereira, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim. A polícia militar, que foi acionada pela diretoria do Mengão, não chegou a ter maiores problemas, pois o protesto foi pacífico. Afinal, os xingamentos dos torcedores, como dito, foram direcionados ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e ao treinador Vitor Pereira. Seguindo aqui ainda falando sobre isso, os rubro-negros gritaram pelo nome de Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, e o ex-técnico do Flamengo, os adeptos querem a contratação do Mister, como é carinhosamente chamada pela nação. Vitor Pereira, em alguns momentos, foi chamado de pipoqueiro e mercenário. Agora, um outro assunto aqui que é sobre o banimento aí de algumas torcidas organizadas dos estádios, né? E eu acho assim que isso não deveria ser feito. Deveria punir apenas aqueles baderneiros. E justamente isso que vai ser feito a partir de agora, né? Torcedores serão presos e enquadrados. Cláudio Castro afirmou que todos os torcedores que forem presos em brigas organizadas serão enquadrados em organização criminosa. Não serão enquadrados como delito de baixo poder ofensivo. E é realmente muito grave. Existe uma vara criada no Tribunal de Justiça que pode provocar o uso de tornozeleira ou prisão. Isso vai ser tratado de forma muito grave. Eu acho que deveria ser assim desde o início. Identificou o baderneiro, meu irmão, enquadra ele. Enquadra. Criminoso. É bandido. O cara que está saindo de casa. O futebol é um lazer. Você assistir um jogo de futebol no estádio é um lazer. O cara sai com o intuito de ir brigar, é marginal, é bandido. Então tem que ser feito isso aí. Cara, dia de jogo, comparecer na delegacia mais próxima da sua residência e pronto, tá acabado. Para aprender a ser gente, né? Que chegou na idade dessa, não aprendeu a ser gente, vai ser meio difícil. Vai ter que ser tratado igual bicho. Igual bicho. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. Então vamos lá. Se em relação a Ângelo havia otimismo por todo o trabalho de persuasão planejado pelo Flamengo, o clube sabe que precisará de gelo no sangue e muita paciência para vencer a concorrência por Uribe de 31 anos. Na leitura do Flamengo, o Porto redobrou esforços para não perder um importante jogador após tomar conhecimento do interesse do rubro-negro. Noticiado pelo GE, na última segunda-feira, a imprensa portuguesa publicou que a
também sondagens da Arábia Saudita, do Catar e do América do México, clube onde Uribe chamou a atenção do futebol europeu e pelo qual marcou 18 gols. Segundo o jornal O Jogo, há motivos para animar o Flamengo. O Diário Português afirma que, para renovar, Uribe quer cerca de 13,8 milhões por temporada, cerca de 1,1 milhão mensais, valor que estaria fora da realidade do Porto. Uribe é muito bem avaliado por departamento dos coaches, comissão técnica, comando do futebol do Flamengo. Trata-se de um jogador que já está no radar rubro-negro há pelo menos 4 meses. É um volante que se destaca tanto defensivamente quanto ofensivamente. O colombiano de 31 anos é titular absoluto do Porto. Na atual temporada, jogou 38 partidas das 42 que o time disputou e fez 3 gols e deu uma assistência. Nesta sexta-feira, porém, saiu do banco para jogar o segundo tempo da vitória por 3-2 sobre o Estoril Praia. Uribe tem vínculo com o Porto até 30 de junho e, portanto, pode assinar um pré-contrato com outros clubes. O Flamengo o quer muito e não poupará esforços para tê-lo. Janela de transferência está fechando aí, hein? 4 de abril está chegando. Arthur volta a entrar na mira do Flamengo após recusa de Ângelo. Palmeiras também quer o atacante do Bragantino. A diretoria volta ao mercado e vê Arthur do Red Bull Bragantino como um alvo para reforçar o time do treinador português. Nos bastidores, o Flamengo sempre ouviu que era uma contratação inviável, pois o foco do Bragantino era vender o atacante à Europa. Entretanto, o Palmeiras intensificou conversas nos últimos dias e se aproximando do atleta. Dessa forma, o Fla decidiu, pelo menos, saber detalhes da transação, já que sempre demonstrou interesse em Arthur. A diretoria do Flamengo, entretanto, já tem conhecimento dos valores. A equipe do interior paulista pede cerca de 10 milhões de euros, cerca de 55,5 milhões pela cotação atual. Portanto, o jogador de 25 anos sairia mais barato que Ângelo, embora o atacante santista tenha 18 anos e um potencial muito grande, né, de revenda no futuro. Era o que o Flamengo estava querendo fazer. Não era nem tanto pela necessidade atual de Ângelo no Flamengo, porque tem aí Matheus Gonçalves, tem Matheus Cunha, tem uma série de jogadores aí que podem fazer a mesma coisa que Ângelo está fazendo. Mas o Flamengo, como um time visionário, ele já estava projetando uma futura venda do Ângelo e poder ter bastante retorno. Algo que não deu certo, mas sigamos aqui em frente então, né, para a próxima notícia. Antes de falar da outra matéria aqui, é importante salientar que o Flamengo não realizou proposta, pelo contrário, está apenas estudando as oportunidades. Enquanto isso, o Palmeiras tenta alinhar valores, comissões e outros detalhes com o Bragantino e o staff do atleta, A diretoria rubro-negra sabe que precisará correr contra o tempo caso decida contratar Arthur. Agora, seguindo aqui, né, na atual temporada, Arthur soma 13 partidas disputadas com 3 gols marcados, uma assistência. No Bragantino, desde 2020, o atacante já atuou ao todo 167 jogos, assinalando 38 gols e dando 32 passes a companheiros irem às redes. Seguindo aqui com a próxima notícia, a coluna do Fla. Com Vitor Pereira ameaçado, o nome de Tite começa a ganhar força nos bastidores do Flamengo. Antes descartado, Tite agrada parte da cúpula diretiva, que vê treinador como um bom nome para assumir o Flamengo. Ainda de forma tímida, há quem olhe para o mercado de treinadores e veja Tite como a melhor opção no momento. Não acho não, cara. Mas fazer o quê, né? Não é segredo para ninguém que Vitor Pereira está ameaçado no cargo, podendo ser demitido em caso de eliminação para o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Se isso, de fato, ocorrer, dentre as opções no mercado, a que mais agrada os dirigentes é Tite, ex-técnico tanto do Corinthians quanto da seleção brasileira. Vocês aí que estiverem assistindo esse vídeo, chegarem até aqui, diz aí o que vocês acham com relação a Tite vir dirigir o time do Flamengo. Sabemos da rusga muito grande que o treinador
tem com o nosso xodó, que é Gabigol. Será que seria viável? Será que não seria assim, trazer mais um treinador na qual não agradasse a torcida? Então deixe seu comentário aí, diz o que você acha sobre isso. Então, continuando aqui falando sobre Tite. Tite, importante salientar, já foi consultado sobre valores, mas não diretamente, e sim por intermédios ou intermediários. O treinador, inclusive, deseja ficar um ano sem trabalhar, assumindo um clube somente se aparecer proposta imperdível. Pessoas próximas dizem que o ex-comandante da seleção só aceitaria equipes europeias em 2023, pois deseja novas aventuras. O Flamengo, obviamente, poderia ser um clube que fizesse Tite rever o planejamento, até porque o treinador já manifestou o desejo de comandar algum time carioca na carreira. Devido à estrutura, o rubro-negro agrada o técnico, que passou a ser visto com bons olhos nos bastidores do futebol do Mengão. Não há conversa entre as partes no momento, pois uma outra ala da diretoria do Flamengo, essa comandada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, acredita que Vitor Pereira conseguirá reverter o cenário. O dirigente, contudo, sabe que se precisar bancar o português em caso de derrota no Carioca, será voto vencido no rubro-negro. O Adolfo Landim, presidente do Flamengo, já demonstrou em outro momento maior confiança em Vitor Pereira. O mandatário, no momento, se mantém mais distante ao treinador, observando os próximos passos. Cara, o Flamengo não sabe contratar técnico, né? Deu um tiro no escuro aí, conseguiu acertar Jorge Jesus, que foi esse fenômeno aí em 2019. Fora os contratos que eles fazem que só beneficiam o treinador. Então eles ficam bancando o cara aí com medo de soltar dinheiro. O Flamengo já perdeu muito mais dinheiro. Então vamos continuar aqui. Enquanto aí Rodolfo Landim vai só observando de longe e deixando o barco correr solto e não se opondo também a uma possível demissão de Vitor Pereira se ele tiver mais um fracasso aí no Campeonato Carioca. Enquanto isso, outro treinador entra na mira do rubro-negro. Sempre mirando. Então vamos lá. Vojvoda entra na mira do Flamengo, afirma o jornal argentino. De acordo com o jornal argentino Olé, com a possível saída do lusitano sendo trazida à tona, outro treinador começa a ser cogitado, que é Juan Pablo Vojvoda, né? Na temporada, Vojvoda não vive bom momento. Se na Libertadores as coisas se encontraram complicadas, o mesmo vale para os outros campeonatos, onde o Fortaleza não consegue jogar um bom futebol comparado com o ano de 2022. Já Vitor Pereira, que chegou à Gávea em janeiro de 2023, passa por situação semelhante. O jornal argentino ainda aponta uma saída eminente do português devido aos recentes resultados do Flamengo na temporada. Por isso, o presidente Rodolfo Landim começou a procurar um capitão de navio que pudesse comandar um time de hierarquia europeia e o atual comandante do Fortaleza agrada pessoas próximas ao mandatário. Vale lembrar que o contrato de Vojvoda com o Clube do Nordeste se encerra no fim de 2024. Essa não é a primeira vez que o nome de Vojvoda é falado nos bastidores no Flamengo. Na temporada passada, após a saída de Paulo Souza, o nome do treinador chegou a ganhar bastante força no clube carioca. Mas o argentino acabou permanecendo no Fortaleza. Cara, é isso aí. Vojvoda não está bem lá no Fortaleza. Vitor Pereira não está bem aqui no Flamengo. Apesar que a diferença do elenco de um time para o outro é gigantesca. Mas, vai arriscar num cara que não está dando certo. Eu não sei o que está acontecendo dentro da diretoria do Flamengo. Espero que seja apenas especulação aí de jornalistas, né? Embora o técnico argentino de 48 anos esteja sendo cogitado, a primeira opção dos dirigentes rubro-negros é um antigo conhecido da nação, o multicampeão Jorge Jesus. O português é o atual técnico do Fenerbahçe da Turquia, porém, a partir de junho estará em fim de contrato com o time turco, e então o treinador terá que decidir o futuro da carreira. Vitor Pereira
Agora, outro assunto aqui, né? Vamos esquecer os técnicos, vamos para o nosso. Vitor Pereira começa a lapidar time titular do Flamengo para clássico com do Vasco da Gama pela semifinal da Taça Guanabara. Vitor Pereira comandou a atividade hoje às 10 horas da manhã no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Além do treino deste sábado, amanhã também terá outro treino. E assim, a movimentação com o plantel é visando o jogo contra o Vasco da Gama no domingo. A intenção de Vitor Pereira é começar a planejar o time titular já neste sábado, no intuito de dar padrão de jogo e mostrar a estratégia que será utilizada contra o Vasco da Gama. O treinador do Flamengo sabe da importância de vencer o clássico, já que o Cruz Maltino joga por 2 resultados iguais para se classificar às finais do estadual. Dessa forma, o português busca deixar o Flamengo na ponta dos cascos para confronto com o Vasco da Gama. Cara, vou esperar chegar segunda-feira, depois do jogo, porque eu já criei tantas expectativas, criei expectativa na Supercopa, no Mundial, na Recopa, no jogo contra o Vasco, na semifinal aí da Taça Guanabara, criei expectativa com o Fluminense, então não vou nem criar expectativa e vou seguir aqui para a próxima notícia. Vocês conseguiram perceber já o meu ceticismo com relação a esse jogo aí. Embora eu esteja sendo cético com relação a esse jogo, o jornalista vê Flamengo favoritaço ao título do Campeonato Carioca. Mesmo vindo de um momento de crise, o jornalista e comentarista Juca Kfouri acredita que o rubro-negro é o favorito a vencer o Campeonato Carioca. Abre aspas aqui para Juca Kfouri. O Flamengo é favorito para ser campeão carioca. Apesar de tudo, é quem tem o melhor time. E uma hora essa zica vai terminar. Não é possível que o Flamengo perca a 5ª taça e perca o Campeonato Carioca. Mais uma vez, como no ano passado, fecha aspas, disse Juca Kfouri durante o podcast Posse de Bola do UOL Esporte. Então, essas são algumas das notícias que eu trouxe para vocês agora à noite. Um resumão do que aconteceu durante o dia nos bastidores do Flamengo. E eu peço para você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, aquele esqueminha básico. Se você gostar, compartilhe com os familiares e amigos. Se não gostar, compartilhe com os inimigos. E se você quiser ganhar uma camisa do Flamengo, temporada 2023, ou manto número 1 ou manto número 2, que sai agora em abril, nos ajude a chegar a 1.000 inscritos. Quando chegarmos a 1.000 inscritos no canal, estarei fazendo o sorteio dessa camisa. E saudações rubro-negra, um abraço para todos.